Não basta só ter acesso às bases de dados, é preciso escolher com precisão quais são as palavras-chave ou os descritores para fazer uma busca mais assertiva e ter resultados com maior qualidade. Esse é um dos segredinhos para uma bela revisão de literatura e é isso que eu vou contar no vídeo de hoje em Pesquisa na Prática. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Algumas pessoas vão me perguntar, e aí, Amália, qual é a diferença entre palavras-chave e descritores? Quando eu uso um, quando eu uso outro, eu preciso usar sempre, não preciso, como é que eu escolho? Meu Deus, me ajuda! Calma, respira fundo, existe luz no fim do túnel e é isso que eu vou explicar, a diferença entre as palavras-chave e os descritores, quando usa um, quando usa o outro, quando você for fazer uma busca na literatura nas bases de dados. Mas antes de eu começar a explicar essa diferença, então, já clica aqui embaixo, já se inscreve e já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo aqui no canal. E sempre dá uma olhadinha na descrição do vídeo, a gente sempre deixa links com materiais para te ajudar na tua pesquisa. Eu já falei sobre buscas em bases de dados aqui no nosso canal, vou deixar o cardzinho aqui em cima se você não assistiu o vídeo ainda. Mas eu vou explicar então qual é a diferença entre palavras-chave e descritores. Vamos falar primeiro do que são palavras-chave. Palavras-chave são palavras, únicas ou expressões, quer dizer, mais de uma palavra, que a gente utiliza para obter resultados em uma base de dados. Vou dar um exemplo super simples que não tem nada a ver até com pesquisa científica. Quando você abre o Google, o site da Google, tem lá aquele campinho, você geralmente digita alguma coisa. Quando você digita alguma coisa querendo obter resultados, você, de forma muito intuitiva, está usando palavras-chave, porque são palavras associadas a um assunto, a um tema específico que você quer obter resultados. Nas bases de dados científicas é a mesma coisa. A gente vai colocar palavras ou expressões que estão relacionadas ao assunto, à temática que a gente está pesquisando. Essas palavras-chave podem ser qualquer palavra-chave. Quem vai escolher essas palavras-chave é você, na hora de fazer a busca, e mais, quem vai escolher essas palavras-chave nos artigos são os autores. Não tem nenhum critério de escolha para essas palavras-chave. O autor ou a autora, ou o grupo de autores, vai escolher quais são as palavras-chave que melhor representam o assunto naquele artigo e vão colocar lá as palavrinhas-chave daquele artigo na hora de submeter o artigo para a revista. A revista, aprovando aquele artigo, vai publicar o artigo junto com as palavras-chave. E essas palavras-chave servem, então, para rodar esse mecanismo, de busca. Você tem a palavra-chave que o autor colocou, tem a palavra-chave que a gente está colocando na hora da busca, vai dar um match e ele vai trazer aqueles resultados para nós. Então, as palavras-chave que você precisa entender de palavras-chave é que palavras-chave não têm um critério. Eu posso usar a palavra-chave que eu quiser. E o autor ou a autora do artigo também pode usar a palavra-chave que eu quiser. E aqui que mora um pequeno probleminha. Não necessariamente a palavra-chave que eu estou usando é a palavra-chave que você está usando para buscar um artigo científico que tem o mesmo assunto. Vou dar um exemplo relacionado à minha área. Eu estudo o comportamento do consumidor. E na minha área é muito comum usar consumidor ou cliente quase como sinônimos, não tem muito um critério. Até tem uma definição, mas os autores não usam muito um critério para diferenciar o que é consumidor do que é cliente. Então, eles usam essas palavras quase como um sinônimo. Então, digamos que eu escrevi um artigo, foi publicado, e lá no meu artigo, a palavra-chave que está lá no meu artigo é Consumer Behavior, que é comportamento do consumidor, traduzindo em português. Agora, na hora de você buscar o artigo, digamos que você quer encontrar o meu artigo na base de dados, você vai colocar lá Customer Behavior. Customer Behavior seria comportamento do cliente em inglês. Você não vai encontrar o meu artigo, porque o meu artigo está Consumer Behavior e não Customer Behavior. Isso é um exemplo que eu estou dando só para mostrar que esse é o probleminha das palavras-chave. Como é uma escolha que não tem critérios definidos para determinar que palavra está associada àquele assunto, pode acontecer desse problema de eu usar, o autor ou autora, usar uma combinação de palavras-chave no meu artigo e na hora de você fazer a busca nas bases de dados, você não usa exatamente aquelas palavras. E aí você não vai encontrar aqueles artigos. Mas, Amália, como é que eu faço? Então, eu nunca vou encontrar os artigos? Calma o coração. O que você vai fazer? Você vai pegar um artigo,
um artigo assim publicado numa revista de alto impacto, já falei muito sobre isso aqui no canal, aquele artigo que tem a ver com o teu assunto de pesquisa, aquele artigo que de repente seu orientador, sua orientadora te indicou, ou aquele artigo que você leu e, que legal, esse artigo é ótimo, você vai olhar lá nas palavras-chave daquele artigo, quais são as palavras-chave que os autores estão usando, e vai usar aquelas palavras-chave, assim vai aumentar a possibilidade de você encontrar artigos relacionados àquele assunto mais alinhados àquela temática. Para resolver um pouquinho esse problema, uma comunidade científica ou alguns pesquisadores resolveram criar os descritores. O que são os descritores? São palavras-chave também, mas são palavras-chave determinadas, com critérios, elas foram escolhidas, existe um dicionário para te dizer qual palavra-chave está relacionada a qual assunto. Então, eles padronizaram as palavras-chave e aí fica um pouco mais fácil da gente definir qual é a palavra-chave que eu vou usar para fazer aquela busca nas bases de dados. Quem fez essa organização foi o pessoal da medicina da saúde, até porque, vamos combinar, tem uma série de possibilidades de assuntos, de doenças, de tratamentos, de medicamentos, que ficaria quase inviável todo mundo acertar o mesmo nome, né? A gente tem vários exemplos aí de doenças, ou de tratamentos, ou de remédios que têm nomes diferentes dependendo do lugar onde você estiver. Então, a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos criou um site onde eles têm lá um dicionário, vamos dizer assim, onde eles têm todos esses descritores, essas palavras-chave organizadas. Pesquisadores do mundo todo utilizam essa base para escolher quais são os descritores mais indicados para fazer as buscas e encontrar artigos relacionados àquela temática que eles estão buscando. Porque aí fica mais fácil a partir desse dicionário. Amália, todas as bases de dados têm descritores? Não! E aí está uma das grandes diferenças entre palavras-chave e descritores. Algumas bases de dados têm um dicionário de descritores para você utilizar, outras bases de dados não têm descritores, é só palavra-chave, como é o caso, por exemplo, da Scopus e da Web of Science. Eles não têm um dicionário de palavras-chave, são as palavras-chave que estão nos artigos e você tem que encontrar a melhor combinação. Agora, bases de dados relacionadas à área da saúde geralmente utilizam descritores para poder fazer a busca de forma mais assertiva, porque, de novo, é muito difícil acertar, às vezes, o nome de um tratamento, o nome de um medicamento ou o nome de uma doença. E aí, então, eles têm essa base de dados lá, onde você pode consultar quais são os descritores mais associados ao assunto que você está pesquisando, para usar esse descritor nas buscas nessas bases de dados. Existe, inclusive, um site, uma plataforma brasileira de descritores especializados ou descritores usados para fazer buscas de artigos científicos na área da saúde, ciências da saúde, que se chama DASH, Descritores das Ciências da Saúde. Então, esse é um site em português, onde os pesquisadores da área da saúde buscam, então, esses descritores específicos para poder fazer a busca dos seus artigos. Uma outra plataforma que também utiliza descritores, também pode utilizar descritores, é a ERIC, que é uma plataforma para artigos científicos na área da educação, uma plataforma internacional de artigos científicos na área da educação. Ela também tem lá um dicionário, onde tem todos os descritores que podem ser utilizados para buscar de forma mais assertiva os artigos científicos. Então, resumindo, posso usar descritores em todas as bases de dados? Não, porque tem bases de dados que vão usar descritores e tem bases de dados que não vão usar descritores, vão usar a velha e boa palavra-chave. Tem problema quando eu vou usar a palavra-chave? Tem problema, que pode ser que você esteja usando uma palavra-chave que o pesquisador, que o autor, que a autora daquele artigo não pensou, e aí você não está captando aquele artigo nos seus resultados. Não tem problema. Ai, pessoal, meu Deus, eu não vou conseguir fazer minha revisão. Calma, não tem problema nisso. O que você precisa fazer é deixar isso muito claro no método da tua revisão. Se você está fazendo uma revisão sistemática, você vai ter toda uma seção, todo um capítulo para explicar o passo a passo de como você fez. Se você é de uma área que vai pesquisar numa base de dados que usa descritores, você vai colocar lá, foram utilizados esses e esses e esses descritores, foram buscados nesse site. Agora, se você vai fazer a busca numa base de dados que não tem descritores, como por exemplo o Scopus ou Web of Science, você
vai ter que, então, procurar nos artigos científicos quais são as palavras-chave que estão sendo utilizadas para identificar o assunto que você está pesquisando. E aí encontrar, então, a string, a combinação de busca mais relacionada à sua pesquisa para obter resultados com maior produtividade, com maior qualidade. Lembre-se, revisão de literatura não é sobre quantidade, e sim sobre qualidade. E aí, gostou dessas dicas? Eu espero que sim, e espero realmente que ajude você a fazer a sua revisão de literatura. E a gente se encontra então no próximo vídeo. Até!